E às vezes esse ponto do o dinheiro ficar, tem muitos casos, né, às vezes a pessoa ganha mais dinheiro e no fim das contas não consegue ter uma prosperidade maior no aspecto de render e tudo mais, porque não sobra o dinheiro, não tem como canalizar o dinheiro. A pessoa ganha menos dinheiro, aí você vê que fez um pé de meia, conseguiu se estabilizar. E aí teria relação então com essas questões. Tem relação com essa questão e tem uma outra relação que eu vou trazer sobre o dinheiro. Nós somos uma consciência, né? Então, essa consciência gigante, o campo, ele desmembrou em várias consciências aqui. Uma sou eu, uma é você, uma é esse estúdio, uma é o Filhos do Todo, é uma consciência. O Fael O dinheiro é uma consciência. Só que o dinheiro, Fael, se você não cuidar dele, não zelar ele, não investir nele, e você não usar ele de uma forma coerente, ele não vai parar nas suas mãos. Porque se você tivesse um relacionamento com a tua namorada, a tua esposa, e você não cuidar dela, e você não zelar por ela, você abusar dela, ela vai voltar para você? Ela vai ficar com você? Não, não vai. Mas o dinheiro, por que que ele teria que ficar com você? Se você usa mal ele, se você não economiza, não guarda, não usa os 4 pilares do dinheiro, por que que o dinheiro ficaria? "Ah, minha conta está sempre estourada, está sempre negativa, eu boto dinheiro fora, eu já perdi muito dinheiro", o dinheiro vai voltar para você? Não, amores, por conta desta consciência, ele não vem. Agora experimenta utilizar o dinheiro de uma forma coerente, um pouquinho tu guarda, um pouquinho tu investe, um pouquinho tu te diverte e tu consome ele normal, alimentação, paga luz, água, tal, os gastos normais. Usa de forma coerente para ver ele crescer na sua vida, porque ele vai crescer, ele é uma consciência viva. Tem muito sentido isso, porque às vezes tem pessoas que ganham muito dinheiro e fazem questão de gastar tudo. Então, vai estar de forma inconsciente. O dinheiro vê que ele não é bem-vindo em ficar ali. Ele está sempre saindo, né? Não guarda Exatamente. um pouco, não investe um pouco, então assim, a energia não fica condizente para crescer, só para sair. E aonde que a energia vai? Aonde que a energia vai, gente? Você que está em casa, está assistindo esse programa, aonde que a energia vai do dinheiro? Aonde é feito isso? Então, quem gosta do dinheiro, vê o dinheiro como amigo e diz: "Nossa, sim, ganhei R$ 100, mas eu investi um pouquinho, eu ganho R$ 1.000, mas eu guardei um pouquinho, investi um pouquinho e utilizei o dinheiro". Olha ela fazendo o jus, né, ela tem uma coerência comigo, ela gosta de mim, ela me poupa, ele volta para você. Se você duvidar disso, faça a experiência. Faça assim: "Olha, não vou acreditar nisso, não é para acreditar mesmo", mas faça a experiência, depois você venha aqui e escreva aqui embaixo quando foi um mês que você gastou, você colocou fora o dinheiro para ver se no outro mês ele vem. E quando você começou a cuidar do dinheiro nos 4 pilares, que é ganhar, poupar, investir e guardar. Quando tu utilizar nos 4 pilares, depois tu me conta aqui embaixo para ver se ele voltou para você. E também aquela coisa que eu até falei num outro vídeo que eu fiz, um solo, a pessoa tem o dinheiro na mão, mas aí na hora que vai pagar, ela reclama. Ah, eu vou ter que pagar isso daqui. Tipo, é dívida, não é compromisso. Também, ué. Se tá gerando sofrimento quando você vai pagar algo, então não vai vir mais. Exatamente, porque a energia do dinheiro, gente, ela é de alta vibração, tá? Ela é que na alegria, na diversão. Então, assim, ó, se tu tá pagando e tu tá te sentindo bem com aquele pagamento, nossa, eu paguei energia elétrica, olha só, nós temos aqui as luzes, câmera, tudo organizadinho. Que incrível, não é? Pagar energia e ter essa possibilidade. Agora vai lá e paga essa energia e fala assim, porque olha só quanto que eu tô pagando, é tudo imposto, isso, meu Deus. O mês que vem, você vai ter menos ainda, porque a energia não é compatível com o dinheiro. Vocês estão entendendo que tem uma compatibilidade? O dinheiro se associa a quem tem a energia dele e o dinheiro se dissocia de quem não tem a energia dele. E agora que a gente está entrando em questões mais complexas, até ligadas ao todo, ao Criador, a Deus, o Eterno, como as pessoas queiram chamar, Brahman, Alá, o que seria esse campo vibracional,
esse campo que muito se é falado, e essa ligação com o eterno, com o todo, com as manifestações. O campo, eu utilizo muito essa palavra, né, a leitura do campo áurico que eu faço nas pessoas, né. Então o campo, gente, o campo áurico é o que você pensa com o que você sente e o que você fala. Então ali possui uma média desta frequência vibracional. Então a sua vida que você tem hoje é o resultado da sua frequência, tá. Então se a tua frequência ela está lá vibrando lá embaixo, lá na escassez, no ranço, dor, ódio lá, você sempre vai atrair mais do mesmo. O campo, que é Deus, que é utilizado pela ciência, essa palavra, o campo, você vai atrair sempre mais do mesmo. Lembra que eu vou falar agora? O campo te devolve aquilo que você emanou para ele, tá? Então você não emana com intenção. Eu tenho boas intenções, mas não adianta ter boas intenções se a tua frequência, aquilo que tu sente, aquilo que tu pensa e age, não é de vibração elevada. Se tem todas essas mágoas dentro de você, eu já passei por isso. Se você está se identificando, eu já vivi isso. E eu precisei me dissociar. E eu precisei reprogramar o meu subconsciente e falar: "Cara, não quero mais isso para mim. Eu vou me dissociar disso. Esses lugares não estão me fazendo bem e eu não vou mais ir. Eu não vou mais frequentar. Não está me fazendo bem. Eu também não vou assistir noticiários de coisas ruins. Eu também vou me dissociar disso. Não está me fazendo bem". Então, assim, ó, esta alma consciente é ela que faz você mudar de vida. E isso vai sempre ressoar com aquilo que você tem. Olha a sua conta bancária hoje, olha os seus relacionamentos e olha a sua saúde, tá? Esses 3 pilares é suficiente. Tá tudo bem? Tá tudo maravigold? Tá, beleza, então, a gente não tá falando com você então. Agora, tá com problema no relacionamento? Com o colega de trabalho, com o chefe, com o marido, com a esposa, com a família, com o pai, com a mãe. Tá com problema aí? Ih, vibração não tá legal ali, nós vamos ter que mudar alguma coisa. Tá travado e tá parado em algum lugar, tá? Tá com problema de saúde, alguma coisa? O que que é? Por que que é? O que que tá acontecendo aí? Tem alguma coisa aí também. Ah, tô com problema no meu financeiro. Exatamente, é o resultado da sua vida. É este o momento desta autorreflexão e de fazer o corte. Eu vou mudar de vida. Foi o que aconteceu comigo lá, entendeu? Não estava mais legal. Eu não queria mais aquilo para mim. Eu não queria. Eu queria me dissociar e eu precisei tomar decisões. E uma vez fizeram uma pergunta para mim, assim, cheio de vigor, a pessoa veio falar: "Ah, o que que tem a ver esse negócio de subconsciente com Deus?" O que que você responderia? Ah, vou lá falar de novo da tríade que nós ouvimos, da tríade que nós ouvimos lá nas religiões, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é o pai? O subconsciente. Quem é o filho? Este equipamento que está aqui, que é irmão de Jesus que veio fazer a experiência humana. Quem é o Espírito Santo? É a nossa alma consciente, é o observador. Não tem esta tríade que a espiritualidade nos trouxe há tempão, é isso que a ciência está trazendo hoje, e é isso que é, realmente não tem outra. Então, assim, ó, a verdade vos libertará. O conhecimento te dá poder. Te apropria disso. Te apropria de fazer essas reprogramações e de ser afinado com Deus, que está aqui dentro de você, para que você possa ter a vida desejada. Então Jesus e outros, Avatares? avatares ou até mesmo profetas, Aham. Bíblia, o Gita, o Alcorão, a Torá, se você pegar qualquer livro hermético, eles estavam falando sobre aspectos científicos também. Aspectos científicos. É claro, meu querido. Só que para a ciência comprovar, ela necessitou quantos experimentos e ela está vindo no tempo dela. Mas eu, como eu falei, eu estou encantada com a neurociência. Eu estou concluindo uma pós e vou começar outra e vou fazer um mestrado em neurociência, porque de fato é isso que está fazendo sentido na minha vida, porque está dando aquela ressonância, sabe? Assim, aquele casamento perfeito. Eu trabalho isso na própria terapia da Mãe Divina, quando eu fiquei sabendo, na pós que eu estava fazendo de neurociência, que o trabalho que eu faço quando eu baixo as ondas cerebrais do cliente para poder fazer reprogramação mental, é o que a ciência aprova, é a queridinha da ciência.
Exatamente esse trabalho, porque ela vê os movimentos dos neurônios, ela pode medir isso e dizer: ó, os neurônios estão formando novas sinapses neurais. Realmente, aquelas novas informações, umas se dissolveram e outras está formando de novo. O ponto da neurociência, ela hoje em dia, eu via, assim, uns anos atrás, algumas pessoas elas queriam até fazer uma faculdade aleatória, só para fazer a pós, né, em neurociência. Agora, hoje já dá para fazer, acho que em algum curso superior. Antes não dava, se eu não me engano, eu já tenho uma formação. Mas antes todo mundo queria fazer qualquer curso superior porque estavam interessados em fazer a pós, né? E eu acho que esse assunto, de uns 10 anos para cá, tomou uma Proporção. força muito grande, né? Muito grande. É um viés, assim, que realmente, assim, é imparável. Quando tu começa a adentrar esse campo e as coisas começam a se fundir, ter uma fusão entre as 2, tu tem o respaldo científico daquilo que a espiritualidade te traz, nossa, isso faz todo sentido na vida. E aí tu só quer mais, mais, mais. Olha, eu estou fazendo alguns experimentos, nem comecei o mestrado ainda, né, nem comecei, mas eu já estou fazendo uns experimentos lá dentro da minha casa com pêndulos. Eu deixo uns pêndulos pendurados lá, e de acordo com aquele, sem a janela aberta, sem nada, gente. Eu estou fazendo uns experimentos. E eu olho ele, para onde que ele está girando, o que que ele está conversando comigo, qual é a vibração minha ali dentro. O que está acontecendo ali, eu consigo saber isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a onda é uma só. Que quando tem uma música aqui, numa vibração assim, e aqui do outro lado é assim, conforme elas vão chegando perto, elas vão se casando e formam uma onda só. Se o pêndulo tá ali, tá dentro da minha casa, ele tá penduradinho ali, eu fico olhando o movimento dele, porque ele tá na onda minha que estou aqui. Eu estou na onda dele, é uma onda só. Incrível, não é? E essa questão de onda de informação, não tem como a gente não entrar no assunto de memórias, né? Porque a pessoa tem uma memória sobre cada, por exemplo, pegou um copo aqui, ela tem uma memória do que é o conceito para ela, a primeira relação que ela teve com o copo, e isso depois, isso aqui é uma taça no caso, né? E isso vai se moldando, moldando, moldando a outras questões. E aí você fala muito sobre essa questão de limpar, né? Dessa limpeza dessas Memórias. memórias que muitas vezes são limitantes, né? Mas como que se dá isso, numa realidade, né, que no caso hoje a gente vê que às vezes uma vida está bloqueada, como é que se dá esse processo de limpeza dentro das tantas versatilidades de memórias que as pessoas podem ter, né? Perfeito. Vamos lá. Tudo o que acontece e o que aconteceu tá aqui gravado na tua memória, certo? Agora, se aquela memória te causou uma dor, uma trava, por exemplo, você era criança de 0 a 7 anos, quando o teu subconsciente só grava. Ele não tem esse racional aqui que distingue, tá? Como nós temos agora. E aí nós temos o subconsciente que está gravando. E o seu pai e a sua mãe, por determinado motivo, que não havia dinheiro, quando você pediu um presente, ai mãe, quero uma boneca. E a mãe falou: não, não tem dinheiro, não me peça isso. Gravou no teu subconsciente. Hoje você não consegue nem pedir ajuda para um colega, porque tem essa informação gravada ali dentro, tá? E aí o que que aconteceu com isso? Isso virou uma trava na sua vida. Você não decola, você não vai adiante, por quê? Porque tem alguma coisa aí no teu passado travando. Quando a gente vai fazer esta limpeza, esta ressignificação, Rafael, eu tenho que buscar, eu tenho que resgatar a criança que está presa lá naquele lugar. Aí nós precisamos da compreensão e do entendimento. Imagina se eu te disser que aquilo que a tua mãe te falou foi um ponto de vista dela naquele momento e que não era verdade absoluta e que tinha dinheiro na conta e que tinha, mas ela estava brava naquele dia. Naquele dia ela disse aquilo e ela se arrependeu depois. Mas a trava ficou em você, não ficou? Ok. E se nós formos lá nesse lugar de novo, e se nós entendermos o que aconteceu lá, que a mãe falou aquilo e que não é uma verdade absoluta, eu te resgato de lá. E quando a gente ressignifica, a gente traz para o hoje, que a gente equaliza essa situação para hoje. E projetamos numa cápsula do futuro. Eu te trago de volta para cá e diz: vai viver a tua vida, porque o teu cérebro, ele não sabe o que é real e o que não é.
E se nós projetarmos dentro do teu subconsciente uma cápsula do futuro sua? Ai, meu Deus, eu lá no futuro, eu sou uma palestrante, sou uma pessoa incrível, ajudo milhares de pessoas, sou nananana, tal, tal. E se eu projetar isso em mim? E o subconsciente gravar isso? Não foi o que aconteceu comigo? Uhum. Eu projetei essa cápsula do futuro para mim e eu simplesmente liberei. Eu programei, eu já sou essa terapeuta de sucesso, eu já sou essa pessoa que ajudo muitas pessoas e soltei. E eu não estou aqui e não, de fato, não está acontecendo. E tipo, isso foi 2020, gente. 2020 que eu pedi o tempo pro banco e depois de 2 anos eu pedi a exoneração. É muito recente para tudo já ter acontecido na minha vida. Mas é necessário limpar, ressignificar, te buscar pela mão daquele lugar doloroso, entender que você não estava sozinho, equaliza a tua situação e te projeta. Tem muito sentido isso que você fala, porque assim, a gente vê casos de pessoas, por exemplo, nem vamos falar de áreas diferentes, pessoas que são da mesma área e tiveram as mesmas notas na escola, na faculdade, ou até, vamos mais além, notas diferentes. Uma teve notas muito melhores e um desempenho muito melhor e a outra não. E aí hoje essa pessoa, ela não consegue ter o mesmo resultado que a outra. Os resultados são diferentes, as portas que se abrem são diferentes, mas a potência que o ser humano adquiriu ali é a mesma. Então aí entra qual fator dentro desse processo? Fator da programação, do que ela vê de oportunidade e do que ela não vê de oportunidade. Faz de conta que eu tenho uma irmã gêmea e nós duas fomos criadas juntinhas, com a mesma educação, nananã, nananã. A minha irmã viu de uma forma a educação dada, e eu vi de outra forma. Ela comprou como verdade algumas coisas, eu comprei outras coisas. Ela tem uma programação no subconsciente, eu tenho outra. As portas que vão se abrir para ela é diferente do que as portas que vão se abrir para mim, de acordo com esta percepção. É como você vê a vida. A vida vai te devolver exatamente como você vê ela. E nesse caso, você até mencionou o caso de gêmeos, tem uma curiosidade aí. Não em todos os casos, mas eu já vi repetições de casos, por exemplo, você vê num bairro, numa cidade que tem alguns gêmeos, desses dois gêmeos andarem sempre juntos, ou as duas gêmeas andarem sempre juntos a vida inteira. E aí um não casa, outro não casa também, eles viram pessoas que caminham juntas e assim, para todo lugar que um vai, o outro vai. Acontece muito, né? Isso não seria alguma coisa também que os pais dizem que por serem gêmeos precisam ser mais unidos, um não pode abandonar o outro, e aí na cabeça de um e do outro, tipo, eu não vou casar, não vou ter filho, porque senão meu avô vai abandonar meu irmão. Tem ali uma lealdade ancestral. A gente aqui entra uma programação também do que essas 2 pessoas vieram fazer, quais foram os acordos espirituais, aí entra uma outra questão, tá. Ali também que faz parte, mas que tem muito a ver com aquela programação que os pais deram: "Ah, ó, vocês são gêmeas, vocês são maninhas, maninhos, é para andar junto e tal". Então tem uma lealdade ancestral aí. O que que acontece nessa lealdade? Você não abandona, porque é como se tu estivesse abandonando o pai, a informação que ele deu. Aí você não consegue sair daquilo, quando na verdade uma pode fazer uma coisa, a outra pode fazer outra coisa e ambas podem ser incríveis, né. Uhum. Não tem problema nenhum, não precisa estar colada para estar juntas, né. Até porque energia não tem nem tempo e nem espaço. Então poderia E até eu já ouvi recomendações, assim, nesse caso aí, de não procura não vestir os gêmeos iguais, não, deixa eles apontarem para a roupa que quer, porque esse fato aí, né, é muito comum, né, muito comum. de colocar os gêmeos com roupas iguais, tal. Lógico que as personalidades elas vão ser diferentes, mas eu acho que também tem alguma relação Tem, por em causa da questão, né. identidade, né. Então foi criado sempre com as mesmas roupinhas, tudo igualzinho e tal e tal. Então eles programam nesse formato. Então, quando tu deixa o filho ser ele mesmo, que esse é um do caso meu, né, com os meus filhos, eu deixo eles terem a identidade deles, exatamente a identidade deles. Eu sou aquela águia que eu fico olhando lá de cima, tá, e qualquer coisa eu baixo, qualquer coisa e senão eu tenho que trocar o bico aí para poder me atualizar e estar com os meus filhos, né. Porque eles têm a identidade dele, eles têm que fazer a vida deles. No caso dos gêmeos siameses não tem muito o que fazer, né, você já vi vários Sim. vídeos, assim, até
de umas meninas que uma casou, ela casou. Eu não sei como é que faz com a outra. Vai no pacote, né? Porque não se separam nunca. Daí Não uma se quis separa. casar e a outra acho que não queria casar, alguma coisa assim. Só que, tipo, casou também. Casou também, Não tem casou como porque separar. é, mas querido, daí nós vamos lá nos acordos espirituais, lá elas vieram assim por alguma questão de traumas e de karmas de vidas passadas, e de repente, hoje elas estão ali para viver o Dharma, né? Vamos encerrar isso, vamos viver o Dharma, vamos parar de causar ali karmas. É, não tem como separar. É uma coisa muito Uhum, forte mesmo. muito forte. E aí, já que você tocou nisso, a gente tá falando, também tem um processo de cura envolvido nesses casos todos. Mas como é que você vê a diferença de uma nomenclatura de alguém que disse que teve uma cura emocional e outra pessoa que vem e fala, não, eu tive uma cura espiritual? Uhum. Nós, Fael, temos vários corpos, tá? Não é só esse físico aqui. Mas eu vou simplificar aqui falando de 4 pilares, 4 corpos aqui, tá? Nós temos o nosso mental, o espiritual, o emocional e o físico. Então, aqui no emocional, tem muitas situações mal resolvidas de do passado, desta vida, assim, do passado, tá? Que tá ali. E essa pessoa não consegue se libertar, às vezes é de uma separação, se separou ali e ficou presa no relacionamento, não queria ter se separado, tá sofrendo até hoje, tá com muita dor, muita mágoa. Aí, tem vontade de se vingar, tem muita coisa aí. E quando ela consegue se libertar desta dor, ela teve uma grande cura, porque ela deixa o passado no passado, entendendo que ele só fez parte dela, ela não fica aprisionada lá. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela está aprisionada há 20 anos atrás, faz 20 anos que ela se separou. E há 20 anos ela está ali sofrendo. Ela não quer mais aquele marido, ela não queria mais ele, mas ela está ali. Mas eu tinha uma vida boa com ele, eu tinha tudo com ele. E nossa, ele me abandonou. Ele me abandonou. Então ela está parada no abandono lá de 20 anos atrás. Então lá estou eu no processo, fazendo todas essas limpezas, ressignificação, para equalizar ela. Por quê? Porque quando tu solta aquela dor, ela teve uma cura emocional. Aqui nós temos curas mentais, tá? Pessoas que vivem projetando, né, com muita ansiedade, ali vivem no futuro, se esquecem da trajetória da vida, que é viver o aqui e agora, né? Ela fica projetando lá no futuro, fica vivendo lá. Então, uma ansiedade. Depressão é quando tu fica lá no passado, né? E aqui no hoje, quando tu tem essa vida muito corrida aqui, né, que tu fica acelerado, sabe? Aí tu tem as síndromes. Então, quando ali há uma cura, já está no físico, mas é uma situação do mental dela. Aí ela consegue ter o entendimento e esta aceitação. Ah, legal, ok. Esse futuro nem aconteceu ainda. Esse medo que te falte comida, esse medo não sei do que, não é teu. É algo talvez que o teu pai tenha passado, que a tua mãe, que a tua avó tenha vivido. Com fome, né, por exemplo, passou fome, sei lá, alguma coisa assim, e o trauma está na pessoa. E ela está aqui ainda vivendo isso. Então, se libertar disso é poder libertar os ancestrais também. Então, mental, falei, emocional, falei, físico, né, gente? Alguma coisa que o físico esteja falando. Por exemplo, tô com enxaqueca, todos os dias tenho dor de cabeça, tô com enxaqueca. A enxaqueca talvez ela faça tu parar e ela consiga fazer com que tu vá para dentro do quarto escuro e tu consiga lá descansar a tua mente. Então ela vem para te proporcionar isso. Talvez você não tá parando para se dar o tempo do teu descanso e ela vem para te mostrar, viu? Você precisa descansar. E aí, quando a pessoa entende a sacada, que é por que aquela dor veio? Aquela dor veio para que eu fizesse tal coisa. Ela tem a cura ali. É a sacada que proporciona a cura. Joy Dispenza, ele teve uma cura da coluna dele quebrada, ele curou mentalizando, programando no subconsciente dele, colando célula por célula do corpo. Ele teve uma cura física. Gigante, né, gente? Gigante. Ele era para estar tetraplégico, mas não. Então, o que eu preciso falar é que essas curas, elas têm que acontecer com esse download. Quando você se encontra, você diz, eu sou o todo. Eu posso. Eu dou conta. Eu sou Deus em ação. Eu faço parte desse campo. Eu estou trazendo vários nomes para vocês entenderem que é todos a mesma coisa. A espiritualidade usa uns nomes
E a ciência usa o campo, né, não utiliza Deus como a gente utiliza, mas é a mesma coisa que eles estão falando, tá. Então, quando tem a cura, acontece esse download dentro de você e você diz: "Eu sou a cura, eu vou colar isso". E isso acontece com dinheiro, com prosperidade. Você não espera o dinheiro chegar para te sentir próspero. Tu te sente próspero para o dinheiro chegar. Tu te sente rico para o dinheiro vir para você.